pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Ciro e hoje neste vídeo eu vou te mostrar como resolver aqueles problemas que envolvem uma equação do primeiro grau, certo? Sabe aqueles problemas de matemática com texto que você tem que ler, interpretar e montar uma equação? É isso que nós vamos ver hoje, certo? Então, fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos começar com exercícios básicos. No final eu vou colocar alguns exercícios mais difíceis e depois eu vou fazer um outro vídeo com exercícios mais complexos. Então vamos lá. Então a primeira dica, como eu disse lá no início, é ler com atenção, para você interpretar as informações e montar a equação, certo? Então, geralmente o texto vai pedir que você descubra a incógnita, Geralmente a gente representa por x, mas não necessariamente precisa ser o x, pode ser z, pode ser y, pode ser até um símbolo, pode ser o que, se você quiser, em vez de colocar x, colocar outra coisa, você pode colocar, certo? Então aqui nós temos um exercício básico, Então o exercício diz o seguinte: em uma papelaria, cada caderno custa R$8. O João comprou alguns cadernos e pagou R$40. Quantos cadernos ele comprou? Então aqui o que o exercício está pedindo? Quem é o nosso x? A quantidade de cadernos, certo? Então nós vamos montar lá a equação. Primeiro, vamos colocar as informações. Então lá, cada caderno custa R$8, certo? Ele gastou um total de R$40. O que o exercício está pedindo? A quantidade de caderno, ou seja, esse é o nosso x. Então, essa equação vai ser bem simples. Vai ficar assim, 8 que multiplica x, que é igual a 40. Por que o 8 está multiplicando x? Porque cada caderno custa R$8, certo? Então, vou colocar aqui, se o 8 multiplicar esse valor, o total tem que ser igual a 40. Então, é isso que a gente está procurando. Então, aqui no caso, o 8 está multiplicando o x. Então, nós vamos pegar esse 8 e vamos passar para o outro lado dividindo. Vamos isolar o x. Então, vai ficar 40 dividido por 8. Então, x é igual a 5, certo? E esta é a resposta do exercício. Então, aqui, João comprou 5 cadernos, certo? Como a gente sabe se está certo? Nós vamos pegar lá, no lugar que estava o x, porque o 8 estava multiplicando o x, certo? Nós vamos colocar o 5. Então, 8 vezes 5 igual a 40, certo? Agora vamos aqui resolver outro exercício. Uma passagem de ônibus custa R$12. Mariana usou um valor total de 36 para pagar várias passagens. Quantas vezes ela pegou o ônibus? Então, ele quer saber que, com a quantidade de passagens que ela comprou, quantas vezes ela pegou o ônibus, Então, o que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa que foi feito lá. Valor de cada passagem, R$12. Quanto ela gastou? R$36. O que a gente precisa saber? A quantidade de passagens, certo? Então, montando a equaçãozinha lá, vai ficar 12 que multiplica x, que é igual a 36. Como eu expliquei lá, por que o 12 está multiplicando o x? Porque se eu pegar e descobrir a quantidade de passagem e multiplicar por 12, tem que ser igual a 36. O que nós vamos fazer agora? A mesma coisa que a gente fez lá. Vamos isolar o x, certo? Então, esse 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 36 dividido por 12. Então, x é igual a 3. Então, a resposta do exercício, Mariana comprou 3 passagens. Para saber se está correto, 12 vai multiplicar 3, que é igual a 36. Ou seja, no lugar do x, eu substituí por 3, certo? Então, está correto o exercício.
Agora vamos resolver um pouco mais difícil. Então o exercício diz o seguinte: uma loja está vendendo camisetas por 25 cada. Neto comprou algumas camisetas e também pagou uma taxa fixa de entrega de R$ 15. Ao todo ele gastou 115. Quantas camisetas Neto comprou? Bom, aqui a gente vai ver que tem uma informação a mais ali. Então a equação vai ficar um pouco maior, né? Então o que nós temos que fazer lá? Vamos colocar as informações. Preço de cada camiseta, R$ 25. Taxa fixa, R$ 15. Quanto que ele gastou? R$ 115. Então, o que a gente quer saber? Quantas camisetas ele comprou, a quantidade. Então, esse é o nosso X. Então, agora montando aqui a equação, vai ficar assim, ó. 25x, né, que multiplica x, mais 15, que é igual a 115, certo? Agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, nós vamos isolar o x. Então, vai ficar assim, ó. 25x é igual a 115. O 15 está desse lado positivo. Eu vou passar ele para o outro lado negativo, certo? Agora vai ficar assim, ó, 25x, 115 menos 15 vai ficar 100. Agora nós vamos fazer o mesmo processo, né? O 25 ele está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 25. Então, x é igual a 4. Aí, como a gente vai ver agora se está correto? Do mesmo jeito. No lugar, no valor de x, né? A gente, onde que está x, a gente vai substituir por 4. Então, vai ficar, lá, 25 multiplica 4, 100. Mais 15, 115. É bem simples de resolver, né? É um pouquinho mais difícil, mas é bem fácil. Vamos ao próximo. Pedro foi ao cinema com alguns amigos. Cada ingresso custou R$ 20. E o grupo comprou também um balde de pipoca por R$ 18. No total, o grupo gastou 138. Quantos amigos foram ao cinema com Pedro? Então, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para saber quantas pessoas foram com Pedro, né, no cinema. Então, o que nós vamos fazer aqui? A mesma coisa, R$ 20 cada ingresso, valor da pipoca 18, gasto total 138, número de pessoas, incluindo Pedro, né? Então, é isso que a gente está buscando. Só que eu tenho que incluir o Pedro, que ele faz parte do número de pessoas, certo? Então, nós vamos voltar nessa equação lá. 20x mais 18 é igual a 138. Vamos fazer o mesmo processo. 20x é igual a 138. O 18, ele está positivo. Ele vai vir para o outro lado negativo. Então, 20x vai ser igual a 138 menos 18 vai dar 120. Agora, o 20 está multiplicando o x e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 120 dividido por 20, certo? Então, x é igual a 6. Então, o número de pessoas, né, foram 6, contando Pedro, certo? Então, foram 6 pessoas ao cinema, Pedro e mais 5 amigos, ou seja, foi 5 amigos com ele, certo? Para saber se está correto, a mesma coisa. A gente vai substituir lá no lugar do x, a gente vai substituir pelo o que a gente encontrou, que é 6. Então, 6 vezes 20 vai ser igual a 120. 120 mais 18, 138, certo? Então, bem simples assim, quando a gente lê bem o exercício, tudo, e vai montando, acaba ficando bem fácil de resolver, né? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha para ajudar o canal.
se inscrevam. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.